Horas e 35 minutos, chegou a hora da gente conversar com ele, Vandique Silveira, economista, nosso comentarista de economia e política com a gente. Bom dia, Vandique, bem-vindo. Bom dia, Paula, bom dia, Maurílio, que hoje não está escondido, e o Felipe, que está escondido aqui atrás. Bom dia a todos. Eles fizeram aí uma troca, não sei quem se saiu melhor nesse trade, não, viu, pra falar a verdade. O Maurílio puxou o tapete. Não sei. Ganha. Vamos ver no fim do dia. Vamos lá. Ô, Vandique, bem-vindo. A gente estava vendo, né, o Felipe hoje trazendo esse panorama do mercado, o mercado aí, né, Bovespa reagindo bem, perto ali, inclusive, de ter, né, a sua máxima. A gente vê dólar para baixo, a gente vê um cenário muito otimista, inclusive, para renda variável. E aí eu venho tentando entender um pouco da sua leitura, porque a gente vê, inclusive, gestoras aumentando a aposta em aumento da taxa de juros da Selic. Muitas gestoras já colocando ali aumento até mesmo em setembro agora, com possibilidade. A gente viu os dirigentes colocando claramente que está na mesa essa possibilidade. O que explica esse movimento, na sua visão, que apesar da gente ver aí, de fato, perspectivas de Selic maior, a renda variável continua ficando atrativa aí para muitos investidores? Paula, é aquela famosa frase de uma coisa, outra coisa, outra coisa. O que interessa aqui é entender a dinâmica global, tá? A oportunidade de um carry trade. Como a gente tem uma expectativa que provavelmente deve se configurar de corte de taxa de juros nos Estados Unidos já na próxima reunião em setembro, a expectativa é que mais fluxo financeiro virá para o Brasil buscar os juros mais altos e, infelizmente, a inflação ainda está bastante desancorada. Existe uma expectativa, eu já disse aqui, de um aumento de Selic. Eu já teria feito isso, tá certo? Há muito tempo. São 2 reuniões que eu já teria tomado essa decisão para impactar as expectativas e aumentar a credibilidade do Banco Central. Só que com esse aumento de fluxo para o Brasil, contrariando o livro de Economia e Finanças, vai sobrar recursos para a renda variável. Obviamente, isso aumenta o fluxo para a renda fixa, mas vai ter um pedaço desse fluxo financeiro que vai para a renda variável, portanto, aumentando a expectativa de valorização do Bovespa. Só que tem uma coisa aí, tá? Muito importante. Como os ativos brasileiros já sofreram muito por muito tempo, em dólar esses ativos estão muito depreciados e baratos. Portanto, de novo, contrariando o livro de economia, parte desses recursos vão compor investimentos no Bovespa. Mas vale lembrar o seguinte, o Bovespa, os ativos brasileiros, são aquelas aves de penas raras nos portfólios gringos, né? A gente toca aquilo ali, que é aquela pitada de pimenta malagueta. Eles não compõem grande parte de nada, né? O Bovespa é uma coisa insignificante para o portfólio gringo. Mas como eles adicionam bastante oportunidade de ganho, dado o fato de ter perdido muito valor, essa depreciação do índice, então faz todo sentido fazer uma composição e a gente já começou a surfar essa onda de expectativa, porque os agentes se antecipam para essa movimentação. Agora, aquilo que eu falei que uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa, de fato, existe uma desancoragem para 24, 25, 26 e até 27. Até 27 não existe nenhuma expectativa de inflação que atinja o centro da meta. Isso é muito ruim. Isso é ruim por quê? Porque a gente tem uma pressão cada vez maior no Copom. O que acontece? O Copom tem pouca coisa que pode fazer além de aumentar a taxa de juros e ver no que dá. O componente essencial para que a gente tenha controle inflacionário seria trazer a estrutura fiscal para o equilíbrio. E esse equilíbrio, né, frente a uma expectativa de aumento de gasto, principalmente a partir de 2025, em cima do que a gente já tem, que é um descontrole. Por quê?
Porque estamos na véspera de talvez a corrida eleitoral mais contestada, mais competitiva da história, ainda maior do que 2022, que vai ser a eleição presidencial de 2026. Então, como a gente pode olhar, pode analisar, qualquer tipo de corte de gasto não é crível do ponto de vista político. E isso vai pressionar demais a inflação. O que a gente tem visto? Grande parte do crescimento do PIB está vindo através de consumo de famílias. Então, o que acontece nessa perspectiva? Se o governo cortar gasto, principalmente com gasto social, é capaz do Brasil entrar em recessão. A gente pode ver produção industrial caindo, né? O varejo já começou a mostrar que o modelo está esgarçando, tá certo? A meu ver, um corte de gasto por parte do governo nesse momento, ele leva a economia em 2026 a uma recessão. E isso não é algo que eu consigo imaginar um governo populista fazendo. Então, a perspectiva é de pior assim da inflação, porque não é crível o corte de gastos. Inclusive, Lula hoje declarou, né, que o dinheiro bom é o dinheiro que está circulando e que essa questão dos juros, mais uma vez, voltou a criticar essa postura do Banco Central antes mesmo de um possível aumento nessa taxa de juros. Mas nesse quadro que você traz, Vandick, quais seriam os efeitos colaterais disso tudo? Seria justamente essa possível recessão? Cortou, vai ter recessão. O Brasil precisa entender o seguinte: não existe crescimento econômico sem aumento de produtividade. Você consegue ganhar um pouco de crescimento econômico, como os governos do Lula e da Dilma fizeram, que é colocar dinheiro para rodar. Que é isso aí. Só que esse modelo tem um custo gigantesco, porque ele abre mão da seiva do crescimento, que é o investimento. Como a grande parte dos gastos são engessados, são gastos que são requeridos, são gastos que são determinados constitucionalmente, e existe um modelo de crescimento que engessa ainda mais o gasto discricionário. Então, a gente chega a um ponto que não existe espaço para fazer investimento. Não havendo espaço para investimento, é tudo gasto conspícuo, que é o que a gente tem no Brasil. E para rememorar o presidente da República e, de novo, a ministra do Desenvolvimento... Planejamento. De Planejamento, Simone Tebet, eu quero deixar claro mais uma vez aqui: educação e saúde são gastos, não são investimentos. Investimento é construir um porto, um investimento é uma rodovia, o investimento é criar ativos que geram fluxo de caixa. Educação e saúde é gasto porque não tem nenhum retorno associado em termos financeiros que podem ser colocados objetivamente em cima desse gasto. Entretanto, e é aqui que é o ponto importante, o gasto com educação e saúde é um gasto bom, necessário e deve ocorrer. Porque existe o que a gente chama de externalidades positivas. Externalidades positivas são promessas de benesses que advirão ao longo do tempo, em muito tempo. Em média, em economia, quando a gente usa uma regressão para contabilizar o impacto da educação na economia, a gente usa uma variável lag, né, que ela tem um lag no tempo que demora 20 anos para impactar. Portanto, educação e saúde são gastos, não investimentos, são gastos que são bons gastos que têm que ser ocorridos, que geram externalidades positivas, mas não são investimentos. Tem que ser ocorrido. Tem que ser incorrido, me desculpem. No entanto, vale lembrar de novo, não é investimento. Vandick, trazendo, né, para este ponto